para dar tempo de apresentar dentro do horário. Como manda a Constituição, a gente tem que apresentar uma prestação de contas a cada quadrimestre. Então, até o final do mês subsequente ao quadrimestre, a gente apresenta um mínimo de resultado que tenha, quer dizer, que apresenta todo o resultado, mas assim, da forma mais reduzida possível, mais resumida possível. Então, no primeiro quadrimestre de 2000, esse aqui é do primeiro quadrimestre de 2025. Até o primeiro quadrimestre de 2025, a receita tributária de todo o município, que são os impostos, as taxas, ITBI, ISS e imposto de renda. Estava orçado para o total do ano R$ 36.171.760. Aí foi arrecadado R$ 13.977.852. O percentual de arrecadação foi de 38,64%, o que é bem razoável. A receita de contribuições estava orçado R$ 12.582.270, isso é para o ano todo, né? O orçado é para o ano todo. E arrecadou no quadrimestre R$ 2.326.054. Isso equivale a 18,49% do previsto. A receita patrimonial é a nossa receita de rendimentos, dividendos, mas aí é basicamente rendimento de aplicação financeira, e ele inclui também as aplicações do Fundo de Previdência e da Amascu. Então, o valor orçado são 17.890.688, arrecadado 6.954.044, equivale a 38,87% do previsto. As transferências correntes são as transferências da União e do Estado e os convênios. Orçado 111.501.810, arrecadado 35.552.069, o percentual arrecadado é de 31,88%. As outras receitas correntes, aí tem restituições, tem algumas questões assim até de algum remanescente de dívida. O valor orçado, R$ 7.234.168, arrecadado R$ 1.752.697, equivalente a 24,23% do previsto. A operação de crédito não se realizou, porque isso se fosse fazer, endividaria o município, e por hora não há essa perspectiva, então não arrecadou, percentual de arrecadação zero. Também esse ano ainda não houve leilão de sucata, de bens inservíveis, então também não arrecadou na alienação de bens, e a orçada é 602.330, com zero de arrecadação. As transferências de capital geralmente são convênios para investimentos. Geralmente no início do ano é mais difícil ter esse tipo de arrecadação. Ele fica geralmente mais para o segundo semestre. Então, no valor orçado R$ 19.876.914, arrecadou-se R$ 577.879, isso equivale a 2,91% do valor previsto. As receitas correntes intra-orçamentárias são as receitas que saem do município e entram ou no INPRES ou no Amaspu. Então, é intra porque é entre os próprios órgãos do município. O valor previsto de R$ 5.324.000, arrecadou-se R$ 1.755.006, isso equivale a 32,96% do valor previsto. A receita orçamentária total prevista R$ 216.055.735, o valor arrecadado R$ 62.895.604. Aqui ficou um pouquinho abaixo, porque não entrou nada lá nos convênios. Sempre que aqui for 33,33, atingiu-se a meta. Então, aqui ficou um pouquinho abaixo da meta de arrecadação. Com relação à despesa, até o primeiro quadrimestre, a despesa de pessoal e encargos fixado R$ 84.088.916, o valor realizado R$ 24.474.217, isso equivale a 29,10%.
Os juros da dívida estava previsto 290.400, o valor realizado foi só 8.365, isso equivale a 2,88%. As outras despesas correntes é toda a manutenção, material de consumo, serviços, os termos de fomento, todas as despesas de todos os órgãos do município. Previsto 71.218.584, realizado 16.373.660, isso equivale a 22,99%. Vocês viram que, assim como a receita, ela ficou um pouquinho abaixo, aqui a despesa também, em contrapartida, ficou abaixo de 33%, que também é vantajoso. Os investimentos, previsto 45.316.773, realizado 5.744.641, isso equivale a 12,67%. Como vocês viram lá na receita que vem para a realização de investimentos, entrou só 500 mil. Então, aqui a maioria do recurso que foi aplicado em investimentos é recurso próprio do município. Para a aquisição de imóveis foi previsto 1.010.570, ainda não foi adquirido nenhum imóvel. E aqui a despesa intra-orçamentária também, é a despesa que você empenha na prefeitura e vai para o INPRES, para o MASPU, para as entidades indiretas. Do valor fixado de 8.952.211, foi realizado 2.013.096, 22,48% do valor fixado. A amortização da dívida estava previsto 1.760.000, foi pago de dívida só 141.765, isso equivale a 8,05% do valor fixado. Reserva de contingência, aqui nessa reserva de contingência é 600 mil reais, é do município, para algum imprevisto que possa acontecer, e o restante é reserva previdenciária do Fundo de Previdência. São valores que constam, mas normalmente não são gastos. A despesa fixada atualizada, 212.637.455. O valor empenhado, 42.755.747, que vale a 22,92. E o valor liquidado, que é aquela que já tem nota fiscal, é 42.952.678, isso equivale a 20,19% do valor com relação ao fixado. Há um comparativo entre receita e despesa. A receita arrecadada foi 62.895.604, despesa empenhada 48.755.747, a diferença positiva é de 14.139.857. Também, mais ou menos metade disso é do Fundo de Previdência. A despesa liquidada, 42.952.678. Geralmente essa aqui já é com nota fiscal e paga já. E o superávit com relação à liquidada é de 19.942.926. Também boa parte sendo do INPRES, que tem as suas reservas. Até o primeiro quadrimestre de 2025, a despesa de pessoal dos últimos 12 meses, a receita corrente líquida, que é a receita que serve de base para você calcular o que você pode gastar em pessoal, foi de 154.312.752. Se fosse gastar os 54%, que a lei permite até 54%, seriam 83.328.886. Mas o valor gasto foi de 66.476.095. Isso equivale a 43,08% do valor da receita corrente líquida. As despesas com educação. A receita de impostos foi 39.410.662. Se fosse gasto os 25%, seriam 9.852.665. Mas o valor gasto e provisionado aqui, provisionado porque a gente já guarda o 13º,
foi de 7.793.816. Isso equivale a 19,77% do valor da receita. Mas tem projetos em andamento no Departamento de Planejamento e alguns já encaminhados para licitação, no valor de 3.076.714, o que daria 7,8% da receita de impostos. Então, somando os 19,77 mais os 7, ele dá em torno de 27% quando se realizarem esses projetos, e esses projetos eles têm que ser realizados dentro do exercício, e são a reforma e ampliação dos núcleos de educação infantil Sonho de Criança, São Pedro do Timbó, Criança Feliz, Doce Magia e Albertina. E os núcleos de educação do Hermínio Miles e Legru. Todas essas reformas e ampliações, elas vão somar os 3.076 e vai fechar em torno de 27% até o final do ano de aplicação em ensino. A despesa com saúde é a mesma receita de imposto, 39.410.662. Se gastasse os 15% pela emenda, seriam 5.911.599, mas o valor gasto foi de 10.318.748. Então, o percentual gasto até o primeiro quadrimestre de despesa liquidada é 26,18%. Se considerar a despesa empenhada, ele dá um pouco mais, mas a norma diz que seria a despesa liquidada. Então, aqui eu imagino que até o final do ano deve dar uns 14, 15% a mais do que a lei exige. A amortização da dívida aqui tem que repetir, né, que foi entre a amortização e juros 150.130, e o saldo da dívida é 294.008. Esse é um saldo de dívida que foi um financiamento de maquinário por 10 anos, eu acho, que é do tempo do seu Anísio, e que esse ano ele acaba. Então, por isso que a dívida está tão baixinha. Para efeito de município, é uma dívida bem baixinha. O resultado primário. O resultado primário é assim, ele é com base na receita normal. Aqui não tem empréstimo, não tem nada de recurso de terceiros ou um recurso extraordinário, né? Então, a receita primária foi de 55.983.411. A despesa primária de todo o município, 48.605.616. E o resultado primário de 7.377.795. Isso equivale a 13,17% da receita. Esse resultado é positivo. O resultado nominal, esse aqui é um resultado que só a União deveria usar, que é quanto tem de dívida e quanto pode se endividar. Então, nós poderíamos nos endividar em torno de 55 milhões de reais se fosse seguir as normas, mas nós não nos endividamos. Então, no último quadrimestre, acrescentou-se de reserva em torno de 14.473.502 na questão do resultado positivo. Isso equivale a 35,4%. E também lembrando que aqui a boa parte disso é do Fundo de Previdência, em torno de metade, do Fundo de Previdência, Fundo Previdenciário. Depois vou explicar o que isso significa. A receita e despesa do Fundeb. A receita foi de 7.497.520. A despesa com o 13º provisionado é 4.669.294. E tem que gastar 70% do valor arrecadado em folha de pagamento, e se gastou até agora 62,27%. Aqui eu não incluí o 13º, se eu incluir o 13º aqui, que está provisionado, né? Ele chega a mais de 70%. O Poder Legislativo recebeu uma transferência de 1.370.000 no quadrimestre, empenhou 1.277.208 e tem de saldo 92.792. O pessoal do Legislativo, essa é a mesma receita corrente do município, 154.312.752, e gastou com pessoal 3.338.802
isso equivale a 2,16%. Lembrando que o Legislativo tem direito, acho que a 6%. Isso não sei de cabeça se é 5 ou 6, mas acho que é 5 ou 6. É 5 ou 6. Mas o médio é só porque aqui parece baixinho, né? Mas seria metade do que eles têm, de lei. Agora vamos lá, o Fundo Previdenciário. O Fundo Previdenciário, a gente vai tentar trazer para clareza um pouco, porque a gente está trabalhando na questão da reforma previdenciária, que agora ela chegou num momento muito sério, né, dessa questão, que o município tem que sanar. O Fundo Previdenciário, em 2004 teria que haver uma reforma previdenciária, por conta que a União fez uma e estendeu para os municípios, e o município não fez a reforma. Para fugir da reforma, foi lá e se segregou as massas de quem estava no município até 2003, quando entrou a reforma. Então tem um fundo para essas pessoas e tem outro fundo que se chama o Fundo Previdenciário para quem entrou depois de 2003, tá? E isso não passou por um estudo e não passou por impacto financeiro ou orçamentário, como hoje os vereadores eles nem votam num projeto se não passar por impacto, se não tiver impacto. E lá na época aconteceu, e isso caminhou, aí veio 2019, veio outra reforma da União, também estendida para os municípios, e também não houve reforma no município. Então, o fundo de quem entrou depois de 2003 arrecadou 6.050.029 e tem uma despesa de 316.624 e tem um superávit de 5.733.405 no quadrimestre. Já o fundo financeiro, que é dos antigos e que não entra mais gente, né? Ele teve uma receita de 3.293.618 e uma despesa de 3.767.837. Isso, assim, de forma direta, dá 474.219 de déficit. Mas esse fundo financeiro, ele recebeu um aporte extra de compensação. Compensação é quando quem se aposenta já tem contribuição para o INSS, e quando a pessoa se aposenta, o que ela contribuiu para o INSS vem para o fundo do município. Então, eu excluí essa contribuição de compensação que veio da União para mostrar, assim, mais ou menos o que seria a realidade. Então, a realidade, sem a receita de compensação, entrou uma receita de 2.319.643 para uma despesa de 3.767.837. Isso dá um déficit no quadrimestre de 1.448.194, o que divididos por 4 dá 362.048 por mês. Tá? Essa é a mais, assim, para familiarizar as pessoas, familiarizar o próprio poder legislativo com relação a isso, quando for para sanar isto, né? Lembrando que o tribunal está exigindo essa reforma também, né? Então, isso... mais um detalhe. Segundo o último cálculo atuarial de dezembro de 2024, o fundo previdenciário, o de cima, tem 17 milhões de superávit e o fundo financeiro, o de baixo, tem 148 milhões de déficit. Então, realmente, quando eu falo em gravidade, é de gravidade mesmo, né? Daí a autarquia de saúde, né, de assistência, a MASCU, arrecadou 1.770.233, tem uma despesa de 973.588 e tem um superávit de 796.645. Agradecemos a participação da comunidade, dos colaboradores, dos vereadores, muito obrigada, e eu vou apresentar ainda a da saúde. A saúde também,
a legislação nos diz que é para a gente, a Constituição mais especificamente, que a gente tem que apresentar o que aconteceu com a saúde. A saúde, no primeiro quadrimestre, da receita de impostos de 39.410.662, aplicou-se os 14.014.830. Isso equivale aos 26,18 que a gente citou lá na outra planilha. Recursos municipais aplicados do total, tá? Desse total de 14 milhões. Equivaleu a 73,65 a parte que o município aplicou, 10.318.748. Os recursos federais aplicados, 2.868.088, equivale a 20,46. Os recursos estaduais, 402.616, equivale a 2,87. O estado aqui, o valor é tão mínimo que é até difícil de imaginar, porque a demanda do estado é toda média e alta complexidade, né? Que geralmente é tudo que é tratado fora do município, TFD, né? Então é um valor muito baixinho. Emendas parlamentares, cujo saldo veio de 2024, porque esse ano ainda não veio emenda, se aplicou 373.906. Isso equivale a 2,66%. Outros recursos, 0,36%, 51.472. Desses valores, na atenção básica se aplicou 9.351.859, na média e alta complexidade, que é a parte que o Estado deveria cobrir, 2.985.110, na assistência farmacêutica, os remédios, 708.006, e na vigilância sanitária, 906.036. Alimentação e nutrição, o município tem que fornecer fórmulas nutricionais para idosos e crianças que são considerados desnutridos, 63.819. Isto seria por hoje. Eu só quero